Meu amigo vascaíno foi na base do sofrimento, mas o Vasco da Gama está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil de 2025. Um sufoco que poderia ter sido marcado apenas pela atuação espetacular do goleiro Léo Jardim, mas que infelizmente ganhou contornos de polêmica por conta da atitude lamentável do Léo Pelé, que resolveu bater boca com o técnico Fernando Diniz e ainda debochar da torcida em pleno São Januário. Um verdadeiro desrespeito. E, sinceramente, ou a diretoria age logo ou vai perder o controle do vestiário. Hoje é Léo Pelé, amanhã é outro jogador e assim vira bagunça. Pra piorar, até ex-jogador entrou no assunto. Souza, que recentemente rescindiu com o clube, falou em entrevista que Léo Pelé tem qualidade, tem força, mas também é meio tantã da cabeça. Imagina o nível do problema que o Vasco tem nas mãos, mas vamos voltar ao jogo, porque apesar de todos os problemas, o Vasco conseguiu a tão sonhada classificação. Foi um empate por 1-1 contra o Operário de Ponta Grossa, diante de mais de 17 mil torcedores em São Januário, e a vaga veio nos pênaltis, 7-6, com show particular de Léo Jardim, que defendeu nada menos que 3 cobranças, e foi o grande herói da noite. Durante os 90 minutos, o Vasco até foi superior em boa parte do jogo, teve mais posse de bola, finalizou mais, mas viu o Operário crescer em momentos cruciais, criando também boas oportunidades. E aí entra a importância de Léo Jardim, que já tinha feito 2 grandes defesas no tempo normal, antes de brilhar de vez na disputa por pênaltis. O goleiro está vivendo um grande momento não só debaixo das traves, mas também com a bola nos pés, algo que ele vem evoluindo bastante desde a chegada do técnico Fernando Diniz. Ontem mesmo teve um lançamento sensacional dele pro Piton de primeira fatiado, coisa de quem tá se sentindo confortável com a bola. Aliás, Diniz foi só elogios ao seu camisa 1 e até cravou que ele tem condições de brigar por uma vaga na seleção brasileira. E olha, pelo que vem jogando, não é exagero não. Só que tem um detalhe importante: a renovação contratual ainda não foi fechada. O Vasco já fez 3 propostas, a última com um bom aumento e contrato até 2030, mas o goleiro fez uma contraproposta e segue em negociação. Depois da atuação de ontem, sinceramente, como criticar o cara por querer valorizar seu passe, o Vasco precisa abrir o olho e segurar esse goleiro, porque se perder Léo Jardim de graça no fim do contrato vai ser um erro gigantesco. Voltando ao clima do jogo, São Januário ferveu com a classificação. Os jogadores vibraram muito, a torcida cantou alto e mostrou mais uma vez porque o estádio é conhecido como o Caldeirão. Só que no meio de tudo isso, a situação do Léo, Pelé acabou tirando um pouco o brilho da festa. Quando entrou em campo, além de não render, ainda causou problemas com seu posicionamento, ignorando instruções táticas do treinador. Diniz, inclusive, foi flagrado tentando falar com ele à beira do campo, mas Léo simplesmente ignorou e respondeu: deixa ele falar sozinho. É ou não é um absurdo? A estratégia do técnico era clara: abrir o lado esquerdo com o Piton e atrair a marcação do Operário para o meio, liberando espaço pela lateral. Mas Léo insistia em fechar pelo centro, bagunçando a ideia tática e abrindo brechas para o adversário atacar, uma postura que revoltou parte da torcida e que culminou em vaias. Aí no meio do jogo, depois de um chute certo, Léo ainda teve a ousadia de encarar a arquibancada e fazer gesto provocativo como se estivesse calando os críticos. Uma atitude totalmente fora de contexto e que mostra falta de maturidade total. Na coletiva, Diniz tentou amenizar. Disse que nem viu o gesto e que sua intenção era apenas orientar o jogador para acalmá-lo diante da pressão da torcida. Mas quem estava em São Januário viu tudo de perto e sabe o tamanho da insatisfação. O problema é que essa não foi a primeira vez que Léo Pelé se envolve em confusões. Já ficou fora de jogos por problemas internos, já teve dificuldade de relacionamento com outros treinadores e agora soma mais esse episódio. Diniz é conhecido por recuperar jogadores, mas até ele está com dificuldades de lidar com o camisa 38. E como se não bastasse, ainda teve a fala do Souza, que conhece bem os bastidores. Disse que Léo Pelé é doidinho, que precisa de apoio psicológico e que o Vasco errou ao não estudar o perfil do atleta antes de contratá-lo. Segundo Souza, o problema não é só dentro de campo, é o entorno, é o comportamento, é a postura. No campo ele até pode render, mas precisa
de um ambiente que saiba lidar com suas limitações emocionais. No Alanyaspor da Turquia, ele foi bem, mas lá era outra realidade, outro nível de cobrança, outro estilo de jogo. Aqui é Vasco. A responsabilidade é outra, a exigência é outra. E não dá para ficar apostando todas as fichas em um jogador que não consegue entender o momento do jogo, que erra posicionamento básico e que ainda peita o treinador na beira do gramado. Um jogador que, ao invés de buscar melhorar, escolhe provocar a torcida que está ali na chuva no grito, tentando empurrar o time. Algo precisa ser feito com urgência, não dá mais para ignorar. E olha que o Diniz foi diplomático na coletiva, mas nos bastidores a bronca deve ter sido pesada, porque não é só ele que está irritado, é o grupo inteiro. Enquanto uns correm, suam, se matam em campo, outros entram e desestabilizam. O elenco sentiu isso, até porque sábado já tem outro. Jogo decisivo contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro e não dá para carregar problema pro clássico? É dia de virar a chave, mas com muito cuidado para não deixar essa situação virar crise. O Fernando Diniz falou rapidamente sobre esse reencontro com o ex-clube e disse que está focado 100% no Vasco, que vai fazer de tudo para recuperar fisicamente os atletas e montar o melhor time possível para o fim de semana. Porque se contra o Operário já foi tenso, imagina contra um rival direto na competição, o Vasco precisa manter a intensidade, mas também precisa colocar ordem na casa. A diretoria precisa agir. Não dá pra fingir que não aconteceu nada. A torcida tá de olho, os jogadores estão de olho e o clima só vai piorar se medidas não forem tomadas. O Vasco precisa entender que não é só sobre futebol, é sobre comportamento, é sobre respeitar o escudo, é sobre vestir a camisa com seriedade. E o momento é agora. O time tá classificado, tá com moral, mas isso não pode mascarar os problemas que ficaram evidentes. E mesmo com toda a turbulência fora de campo, é preciso reconhecer que o momento dentro das quatro linhas tem sido de reconstrução. Fernando Diniz, com seu estilo peculiar e participativo, está conseguindo organizar o time do Vasco, mesmo diante de um elenco que ainda apresenta algumas limitações evidentes. E é impressionante como mesmo nas dificuldades, ele consegue extrair o máximo de cada jogador que está disposto a seguir suas orientações. Isso ficou claro ontem, quando a equipe, mesmo longe de uma atuação brilhante, mostrou disposição, entrega e muita raça para superar o Operário. São nesses detalhes que a gente percebe a mão do treinador. O Vasco de hoje tem padrão, tem proposta, tem identidade mesmo quando não consegue transformar isso em superioridade total durante a partida. O jogo contra o Operário foi um exemplo disso. Em vários momentos o time oscilou, sentiu a pressão, mas não se perdeu. Mérito também do treinador, que soube mexer na equipe e manter o emocional dos jogadores equilibrado, mesmo com a tensão das penalidades. Aliás, a comemoração dos atletas após a classificação diz muito sobre o ambiente interno. Tirando os casos isolados como o de Léo Pelé, o grupo parece fechado, unido e comprometido com o projeto. E é importante destacar o peso que essa classificação tem para o clube. Além do valor financeiro expressivo, mais de 2 milhões de reais que entram direto nos cofres, a vaga nas oitavas reforça a confiança do grupo e da torcida. E mais do que isso, coloca o Vasco novamente em evidência no cenário nacional, disputando fases decisivas de uma das competições mais importantes do calendário. A caminhada até aqui não foi fácil. Teve tropeço, teve contestação, teve momentos de dúvida. Mas agora, com a classificação garantida, é hora de projetar o que vem pela frente com seriedade e foco. Claro que o caminho ainda é longo. A Copa do Brasil costuma ser traiçoeira, exige regularidade e nervos de aço, principalmente quando a disputa é em mata-mata. E é nesse ponto que o Vasco precisa amadurecer. O jogo contra o Operário serviu como um alerta, não dá para depender apenas do brilho de um ou dois jogadores. A equipe precisa crescer como conjunto, ser mais eficiente nas finalizações, mais sólida defensivamente e principalmente mais inteligente taticamente. Ontem, por exemplo, o time deixou o adversário gostar do jogo em momentos cruciais. Sofreu pressão desnecessária e correu riscos que poderiam ter custado muito caro. Mas aí entra a importância do comando técnico. Diniz é o tipo de treinador que cobra, que orienta, que participa ativamente do jogo. É visível o quanto ele vive cada lance à beira do campo. Ele não se esconde, não transfere responsabilidade. E esse perfil, embora gere desgaste em alguns
Momentos também é o que pode ser o diferencial em jogos decisivos. A postura dele diante da situação com Léo Pelé, por exemplo, foi madura. Ele poderia ter jogado o jogador aos leões, poderia ter exposto o erro de forma direta, mas preferiu manter a calma, valorizar o grupo e resolver a questão internamente. Isso mostra liderança. Por outro lado, a diretoria do clube precisa apoiar o técnico e tomar atitudes firmes quando necessário. Não dá para deixar que comportamentos inadequados virem rotina. A instituição Vasco da Gama está acima de qualquer nome, seja ele técnico, jogador ou dirigente. E a torcida sabe disso. A torcida tem memória, tem paixão, mas também cobra. Ontem mesmo, comemorando a classificação, muitos torcedores já estavam debatendo nas redes sociais sobre a situação do elenco, a possível permanência de Léo Jardim e o futuro do clube na temporada. É esse tipo de envolvimento que torna o Vasco diferente. E falando em Léo Jardim, não dá para deixar de destacar novamente o tamanho da partida que ele fez. 3 pênaltis defendidos em uma disputa eliminatória não é qualquer coisa. Isso entra para a história, entra para o imaginário da torcida. O goleiro saiu do jogo como herói, como peça fundamental na campanha Cruz Maltina na Copa do Brasil. E, mais uma vez, fica o alerta. O Vasco precisa renovar com esse cara o quanto antes. Jogador de confiança, goleiro de nível altíssimo, que vem crescendo a cada jogo. Ontem ele não foi só segurança no gol, foi também peça importante na construção. Das jogadas com os pés, é o tipo de atleta que não se encontra todo dia, e essa evolução é visível. Quando chegou ao Vasco, Léo Jardim ainda era inseguro em bolas longas, tinha dificuldades com os pés, hesitava em sair da área. Hoje mesmo, com pontos a melhorar, mostra uma leitura de jogo muito mais apurada. Está mais solto, mais confiante, mais preparado. Isso também é fruto do trabalho do Fernando Diniz, que exige esse tipo de comportamento do goleiro. Em seu modelo de jogo, o arqueiro precisa ser quase um líbero. E Léo está entendendo isso, está se moldando. Ontem ele deu um passe por elevação de primeira no chão para o Piton, que é algo que a gente costuma ver em goleiro europeu, não é qualquer coisa. Mas o que vem pela frente agora também é gigantesco. Sábado já tem clássico contra o Fluminense, um dos jogos mais esperados da temporada. E esse duelo vai ter gosto especial, principalmente para Diniz, que reencontra o clube que comandou até recentemente. O próprio treinador já falou que está totalmente focado no Vasco e que quer recuperar fisicamente os atletas para chegar forte no confronto. E ele sabe que vai precisar de todos. O desgaste da partida contra o Operário foi enorme, tanto físico quanto emocional, e agora é hora de virar a chave com responsabilidade? Vai ser um jogo difícil, de muita intensidade e que exige um Vasco mais concentrado, mais organizado e principalmente mais disciplinado. O clássico pode marcar uma virada na temporada dependendo do resultado. Uma vitória embala o time e aumenta a moral após a classificação na Copa do Brasil. Já uma derrota ainda mais com problemas internos expostos pode minar o ambiente e atrapalhar a sequência. Por isso, cada detalhe ora importa. Cada treino, cada recuperação, cada conversa. É o momento de união total. E no meio disso tudo, a torcida precisa continuar fazendo seu papel. O apoio incondicional que a gente viu em São Januário precisa ser repetido. A energia que vem da arquibancada contagia, o time empurra, transforma o jogo. Ontem ficou claro, o Vasco só chegou até aqui porque teve o torcedor do lado acreditando até o fim, mesmo nos momentos mais tensos. Quando o Operário empatou, muita gente sentiu, mas ninguém arredou o pé. E essa força precisa ser mantida, principalmente nos momentos de pressão. O Vasco da Gama está vivo, está em reconstrução e tem muito a entregar nesta temporada. A classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil é apenas um passo. Importante, claro, mas apenas o começo de uma caminhada que promete muitas emoções. Só que para chegar longe, o clube precisa ajustar os bastidores, blindar o grupo de polêmicas desnecessárias e focar no que realmente importa, jogar futebol com intensidade, responsabilidade e respeito ao torcedor. Porque quando o Vasco joga sério com raça e organização, poucos conseguem parar, e esse espírito precisa ser mantido agora mais do que nunca. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O mercado da bola segue agitado.
E uma notícia tem movimentado os bastidores do futebol brasileiro nos últimos dias. Vincent Aboubakar, atacante renomado e com passagem destacada pelo futebol europeu, estaria muito próximo de acertar com o Vasco da Gama, o gigante da colina. O rumor ganhou força entre torcedores e especialistas após diversas fontes apontarem negociações avançadas entre o clube carioca e o jogador, que atualmente busca um novo desafio na carreira. Aboubakar, conhecido por sua força física, faro de gol e experiência internacional, pode chegar para ser o grande reforço do Vasco na temporada, em um momento crucial em que o clube tenta retomar seu protagonismo no cenário nacional e busca o retorno à elite do futebol brasileiro. O nome do atacante já circula há algum tempo no noticiário esportivo, mas as recentes movimentações indicam que o acerto está cada vez mais próximo de ser oficializado. O Vasco, que vem enfrentando dificuldades financeiras e estruturais nos últimos anos, tem apostado em contratações pontuais para reforçar o elenco sem comprometer o orçamento. A possível chegada de Aboubakar representa não só um investimento em qualidade técnica, mas também uma aposta na experiência do jogador, que já atuou em clubes de peso como Porto, Besiktas e Al Nassr. Além de ter sido peça importante na seleção de Camarões, o impacto de um jogador do calibre de Aboubakar no Vasco pode ser enorme, tanto dentro quanto fora de campo. No aspecto esportivo, o atacante tem capacidade para mudar o ritmo dos jogos, atuar como referência no ataque e oferecer opções táticas ao treinador. Fora das quatro linhas, a presença de um atleta com reconhecimento internacional pode atrair mais atenção da mídia, gerar maior engajamento da torcida e, consequentemente, ajudar o clube a captar patrocínios e melhorar sua visibilidade no mercado. Para os vascaínos, a chegada do atacante seria um sinal claro de que o clube está disposto a buscar o crescimento e a competitividade, mesmo diante das adversidades. Por enquanto, o clube mantém cautela e não confirmou oficialmente a negociação, mas fontes próximas à diretoria garantem que o Vasco está empenhado em fechar o acordo. A expectativa é que o anúncio aconteça em breve, para que o atleta possa se integrar ao grupo o quanto antes e iniciar sua trajetória vestindo a camisa Cruz Maltina. A torcida já começa a sonhar com o que pode ser uma parceria vitoriosa e um reforço capaz de levar o Vasco a novas conquistas. O gigante da colina parece disposto a reacender sua chama com a chegada de Aboubakar, que pode ser o nome que faltava para a equipe dar um salto de qualidade nesta temporada. Assim, o rumor da contratação de Vincent Aboubakar pelo Vasco da Gama agita o futebol brasileiro e traz esperança para os vascaínos, ansiosos por dias melhores e por um time competitivo. Resta aguardar o desfecho dessa negociação, que promete movimentar o clube e, quem sabe, mudar o rumo da temporada para o gigante da colina. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.